Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Este aqui é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, onde nós entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras que trabalham na linha de frente da engenharia de software. Estou aqui com a co-host do Fronteiras, professora Maria Cláudia Emer, que é também aqui da UTFPR Curitiba e também do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Preparada para mais uma conversa sobre um tema da engenharia de software com o nosso entrevistado. Joia. Então, hoje a gente vai entrevistar pela primeira vez uma pessoa que não é brasileira, mas que fala português. É o professor Rui Maranhão Abreu. Ele é professor catedrático em Engenharia de Software na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Research Software Engineer na Meta, né, antigo Facebook. Ele também é empreendedor, a gente até não vai ter muito tempo para falar sobre o que ele fez em termos de empreendedorismo, mas dê uma olhada depois na página dele para conhecer um pouco mais. É ex-aluno do Google Park. Tudo bem, Rui? Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Olá, viva, está tudo bem, obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Fica já aqui o alerta, obviamente, que o meu sotaque é ligeiramente diferente daquilo que estão habituados e se houver aqui alguma palavra que não se perceba, podem me interromper, porque certamente é aqui alguma falha entre o português europeu e o português do Brasil. Não, quer dizer, essencialmente está tudo dito, portanto, o meu background, o que se vê, para quem tiver curiosidade depois de ir verificar a minha página, é que está a ser muito próxima entre a indústria e também a academia, e isso já vem desde os tempos do doutoramento. Obviamente que nós não temos tempo nesta conversa para falar sobre esses pontos todos, mas eu sempre fiz algo muito próximo da indústria e isso nota-se em todo o meu percurso. Ok. Bem, Rui, vamos começar falando sobre o tema principal dessa entrevista. Localização de falhas de software, o que são falhas de software, qual é a diferença entre uma falha e um bug? Muito bem. Pronto, também para dar aqui algum contexto antes de responder exatamente à pergunta, portanto, eu tenho vindo a trabalhar desde o tempo de doutoramento em localização automática de falhas. Portanto, a minha tentativa desde os meus tempos de doutoramento, ou doutorado, devo dizer doutorado aqui no contexto desta conversa, né? Nós em Portugal dizemos doutoramento para doutorado. É uma tentativa de automatizar esse processo, que acaba por ser um processo que os programadores normalmente não gostam. Portanto, eu estou a tentar automatizar este processo de falhas. Então, o que é que são as falhas? Né? Ainda agora de encontro à questão que foi feita. Portanto, falhas de software são frequentemente referidas em contexto de desenvolvimento de sistemas computacionais. São situações em que um programa ou um sistema não executa as suas funções conforme o esperado. E isso, naturalmente, vai resultar num comportamento incorreto, um comportamento inesperado ou indesejado. E, portanto, é este comportamento que nós comumente designamos por falhas. Portanto, essas falhas podem também ser causadas por uma variedade enorme de fatores, incluindo erros de programação, incluindo problemas de compatibilidade de hardware, falhas de comunicação em redes, entre outros. Portanto, há várias falhas e por isso é que isto é um desafio interessante, complexo, de conseguir automatizar o processo. Depois, a outra pergunta, que era a diferença entre uma falha e um bug. Portanto, o que acontece é que um bug refere-se a um erro que também, e lá está, em português, se calhar é um bocadinho mais difícil de traduzir falha, bug, e também há outro na terminologia que é o error, failure, error, fault. Normalmente fala-se nestes tipos de termos, que em português não é propriamente fácil de traduzir o failure e o fault, não é? Porque para português seria falha nos dois casos, embora haja aqui uma diferença entre os dois. Portanto, o bug refere-se a um erro, uma falha, um defeito no código-fonte de um programa que faz com que ele se comporte então da maneira indesejada ou incorreta. Portanto, como programador, eu estou a editar código, a programar, e é algo que eu faço de forma naturalmente inconsciente, porque se não fosse inconsciente, obviamente que não iria cometer esse erro,
mas muitas vezes também é algo que eu estou a fazer porque eu acho que percebi os requisitos de uma forma que não era aquela que quem me está a transmitir os requisitos queria dizer. Portanto, também às vezes há este mismatch. Mas, de qualquer forma, o que é que acontece? Esta falha no código-fonte vai levar, então, a que o programa se comporte de maneira indesejada e isto depois vai levar a que o software não esteja de acordo e, portanto, pode levar a uma série de problemas. Uma falha é a manifestação, isto aqui é a diferença fundamental entre uma e outra. Portanto, o bug é algo que existe, que está lá, mas que ainda não está manifestado. Ou seja, a pessoa, o utilizador ou o usuário, aqui está outra diferença, eu vou dizer utilizador para o que vocês normalmente usam para o usuário, mas aquilo que o utilizador vai observar. Por exemplo, se eu tiver um erro num sistema Windows, que eventualmente vai levar ao Blue Screen of Death, portanto, aquele ecrã azul, quando virmos o ecrã azul, é a falha. E essa falha é uma manifestação de um bug, de algo que estava no código, no binário, neste caso, que está a levar a um problema. E, portanto, esta é a diferença fundamental entre uma e outra, quando nós estamos a fazer a fault localization. O que nós estamos a tentar encontrar é o bug, ou seja, nós observamos que algo correu mal e agora queremos perceber qual é a causa que levou a esse problema. E, portanto, a diferença entre um e o outro é este. Espero ter sido claro. Enfim, é ténue por vezes, mas essencialmente é isso. Não, tá claro. Aí a pergunta é o que é que se estuda em localização de falhas de software? Certo. Portanto, em localização de falhas de software, o que nós estamos a estudar é o seguinte. Portanto, nós sabemos que o sistema está a falhar. Portanto, nós observamos falhas, as tais manifestações dos bugs. E como temos esta manifestação do problema, sabemos que o nosso código não está implementado de acordo com aquilo que eu desejo. Por exemplo, estas manifestações, obviamente, podem ser em produção, com erros, enfim, que não são baseados em testes de software, ou então testes de software. Nós temos testes de software, vamos supor que implementamos uma função, criei uma série de testes de software, executei essa pilha de testes e agora alguns falham. E a questão é, porque é que eu estou a observar estas falhas? Portanto, localização de falhas de software é então o estudo de técnicas para conseguirmos, de uma forma semi-automática, encontrar o problema da raiz. A raiz do problema, desculpa. Portanto, tentar perceber em detalhe e tentar dizer ao programador onde é que está, então, o bug, onde é que está a causa das falhas que nós estamos a observar. E isso é importante porquê? Porque se nós conseguimos fazer isso de uma forma automatizada, o que vamos permitir a que o programador se consiga concentrar no reparo, em como é que vai, resolver o problema, e não tanto na parte que, na verdade, é uma das partes mais complicadas de fazer, que é na localização, no isolamento dessa falha. Por outras palavras, em depuração de software, nós tipicamente temos duas coisas. Uma delas é isolar o problema, a outra é estratégias para fazer o fix, para corrigir o problema. E, portanto, tanto uma como a outra são muito importantes, mas esta fase de isolar o problema é, porventura, das fases mais complexas que existe em depuração, porque na maioria das vezes nós, como programadores, não temos a mínima ideia porque é que o software está a falhar, porque caso contrário, se calhar não estava lá o problema, não é? E, portanto, como não temos ideia de quais são as interações na nossa aplicação que estão a levar a esse problema, isso torna o problema bastante complexo. E daí também surge muito a tentativa, por parte da academia, mas também da indústria, de automatizar esse processo. Muito bem. Então, quais são, né, os desafios específicos que você identifica na detecção de falhas em sistemas complexos e distribuídos, especialmente em um ambiente de integração e entrega contínua, como é encontrado na Meta? Certo. Portanto, em geral, depuração de software é mesmo muito desafiante. Quando nós temos sistemas complexos, distribuídos,
altamente escaláveis, como temos nas grandes tecnológicas, não só na Meta, mas também nas Googles desta vida, na Microsoft, etc., estes problemas vão ser exacerbados, não é? Vão ser bem mais complicados. Portanto, a detecção de falhas neste tipo de sistemas apresentam uma série de desafios bastante específicos e, na verdade, muitos deles ainda estão por resolver. Portanto, eu acho que, embora nos últimos anos tenha havido enormes avanços em depuração automática, eu acho que ainda estamos numa situação em que ainda precisamos de vários desafios, de suplementar vários desafios até para que estas técnicas finalmente cheguem à indústria. Porque muitas destas técnicas que nós temos vindo a investigar e a desenvolver e a propor, nós académicos, mais num ambiente de investigação, ainda não estão a ser utilizados de uma forma sistemática nas grandes empresas. Portanto, se eu pensar um bocadinho, enfim, quais são estes desafios específicos, portanto, eu consigo verificar que estes sistemas são caracterizados por uma série de propriedades. E essas propriedades vão depois levar aos desafios. Estamos a falar da escala, estamos a falar da heterogeneidade dos sistemas, interdependência dos componentes, necessidade de disponibilidade e confiabilidade praticamente contínua, a 100%. E, portanto, tudo isto leva a que seja desafiante, complexo fazer depuração. Se nós formos aqui pensar um bocadinho nestes desafios específicos, nós vemos, então, onde é que está, portanto, porque é que isto é complexo, porque é que isto é difícil. Portanto, quando nós estamos a falar de complexidade e interdependência dos vários módulos, o que acontece, nomeadamente nestas empresas grandes, como estamos a falar da Meta, como estamos a falar da Google, a Microsoft nem tanto, mas nomeadamente estas duas empresas, elas usam, como todos sabemos, repositórios únicos, monorepos, não é? O que significa que o código é todo colocado nesse repositório. E, portanto, há uma dependência muito grande entre os vários módulos. E quando algo falha, não é propriamente fácil identificar a raiz do problema. Portanto, essa complexidade, essa interdependência leva a desafios bastante interessantes. Depois, há também a dinamicidade e mudanças frequentes. Portanto, em ambientes de CI/CD, não é? O Continuous Integration e Continuous Deployment, o software está em constante evolução e com atualizações muito frequentes, não é? O que é que acontece? Essas atualizações frequentes, obviamente que são interessantes do ponto de vista do produto, de colocarmos novas funcionalidades de um produto disponíveis para os clientes, mas, por outro lado, traz também desafios importantes de resolver. Portanto, o que acontece é que, com estas atualizações frequentes, se torna bastante complexo fazer o rastreamento dos bugs, ou seja, quando um bug acontece, qual é a versão a que esse bug diz respeito? É o cliente, por exemplo, já tem o bug final, já tem a versão final e, portanto, o bug é de uma versão final, ou então não tem a última versão e, portanto, o bug até já pode estar resolvido. Portanto, tudo isto leva aqui a desafios que não são propriamente fáceis, este rastreamento, mas, ao mesmo tempo, se nós pensarmos no ponto de vista das ferramentas de depuração de falhas que são, enfim, interessantes para este tipo de sistemas, que escalam para sistemas de larga escala, temos essencialmente técnicas que são baseadas em processamento de traços de execução. Portanto, se nós estivermos sempre ou frequentemente a mudar a aplicação, o que vai acontecer é que os traços de execução antigos já não são muito úteis para fazer a depuração ou para fazer o isolamento do bug que eu estou a tentar resolver. E, portanto, isso torna mais uma vez, desafiante a tentativa de isolamento do bug. Depois, há outras
outras características, como eu já referi, que é a heterogeneidade, ou seja, os sistemas distribuídos frequentemente operam em diversas plataformas, em diversas tecnologias. Um dos exemplos que eu normalmente me vem à cabeça é o seguinte. Portanto, nós na academia, né, quando estamos a desenvolver uma técnica de depuração automática de falhas, pegamos num benchmark, digamos, do Java ou do Python ou de outra linguagem de programação e demonstramos nessa linguagem de programação que as coisas funcionam. Enfim, que a técnica é capaz de ajudar a identificar as falhas, os bugs no código. Quando depois tentamos fazer o mapeamento para a indústria, nomeadamente para uma indústria ou para uma empresa que usa várias linguagens de programação, o que é que acontece? A ferramenta deixa de ser útil, não é? Porque só está disponível para uma linguagem de programação. Se calhar só conseguimos colecionar traços de execução em casos muito concretos e, portanto, de repente, ao querermos utilizar a técnica num ambiente mais realista, com várias linguagens de programação, com vários sistemas operativos, enfim, com vários X, Y, Z, nós não vamos conseguir. E muitas vezes isso é o que impede conseguirmos, enfim, fazer a transferência todas estas técnicas que eu acho que têm valor, mas fica difícil fazer a transferência para uma empresa porque não estão adaptadas à realidade. Não é? Essencialmente acaba por ser um bocadinho isso. Na verdade, eu até escrevi um artigo há uns tempos atrás, ele só está no archive, não é um artigo que está validado pelos pares, que foi essencialmente uma dissertação da minha parte sobre a tentativa de colocar na indústria ferramentas de localização de falhas. Portanto, há uns tempos atrás eu tentei criar uma startup nesse aspecto e houve aqui algumas lições que eu aprendi, que eu decidi colocar nesse artigo, que eu depois posso passar ao Adolfo e podemos meter nas notas do podcast. Assim, é um artigo bem pequeno, 4 páginas, em que eu disserto um bocadinho sobre as dificuldades de transpor da academia para a indústria este tipo de ferramentas. Desculpa, é o The Bumpy Road of Taking Automated Debugging to Industry. É isso mesmo. Vou colocar na descrição. Portanto, eu aí, essencialmente, o que fiz, já foi há uns anos atrás, nós tentamos aqui na Universidade do Porto, na altura, juntamente com um aluno de doutoramento e mais uns colegas, tentamos começar a comercializar esse tipo de ferramenta. E, na verdade, o que aprendemos foi muito interessante, porque o que nós aprendemos, essencialmente, foi isto que eu estava a dizer, ou seja, aquilo que nós fazemos, muitas vezes, ainda não está nem sequer próximo de ser um prototype, um proof of concept. Está longe disso, para aquilo que a indústria quer. Mas depois, mais um banho de realidade foi quando visitamos várias empresas e a maioria do feedback era nós não estamos habituados a pagar por ferramentas de teste, de depuração, nós costumamos ter isto open source, e, portanto, tudo muda, não é? Se nós queremos comercializar uma coisa destas, mas como open source, significa que temos que criar uma comunidade à volta e depois viver como consultants, não é? Portanto, como consultores, o que mudava a perspectiva que nós tínhamos na altura, e já foi há uns 12, 13 anos atrás, portanto, já vai um tempo, mas enfim, estou a fazer aqui um detour que acho que é interessante falarmos aqui neste contexto, porque às vezes, sei lá, alunos de doutoramento, mesmo professores, pensam que, ok, já temos aqui uma ferramenta, vamos tentar comercializá-la, e desde do ponto do artigo, mesmo por muito prático que seja o artigo, até à criação de uma startup, é um processo, enfim, com bumpy road, como eu disse no artigo, não é? Portanto, é um roller coaster, uma montanha russa de problemas, mas também, obviamente, que se aprende muito, mas não é propriamente fácil. Mas pronto, já fica aqui o detour, também podemos conversar isto numa outra altura. Voltando à questão de mais desafios, portanto, o que posso também pensar, ou que me vem à cabeça, é a ligação que existe com os testes de software. Portanto, quanto mais testes nós tivermos, melhor. Nem sempre é assim, ou seja, tem que haver uma diversidade dos testes,
mas na maioria das ferramentas que eu acho que são capazes de escalar para, enfim, para a indústria, são ferramentas que tomam como input pilhas de testes, ou seja, casos de teste, e, portanto, o que é que acontece? Eu acho que é interessante e o desafio é como é que nós conseguimos colocar junto a evolução, por um lado, dos testes, por o outro lado, da depuração. Porquê? Porque o que é que acontece? Normalmente o que nós pensamos é, ok, testes, basta, o que interessa é adicionar mais testes. E não é nem sempre assim. Ou seja, nós temos que adicionar testes que nos tragam informação útil, informação extra, que é para podermos começar a isolar o problema. E, portanto, esta ligação dos testes com a depuração eu acho que é muito importante e também é algo enfim, que eu acho que vale a pena olhar, porque só assim é que vamos conseguir colocar a depuração automática a um nível que é utilizado. Certo. Agora a gente vai entrar num desses assuntos da moda, né? Até a Meta é uma das empresas que está se destacando bastante nesse assunto. Como a inteligência artificial, de modo mais geral, ou machine learning e deep learning, mais especificamente, são aplicadas na localização de falhas em testes de software. Muito bem, pronto. É um tema de facto da moda, não é? Portanto, falamos muito de inteligência artificial, falamos muito nos dias de hoje dos LLMs, do Large Language Models. Eu acho que na perspectiva da depuração automática, a utilização deste tipo de tecnologia é muito importante. E não estou a dizer isto por ser um hot topic, longe disso. Estou a dizer isto porque eu acho que é mesmo um ganho, ou que poderá ser um ganho significativo. Em que sentido? Portanto, até hoje, o que nós fazemos, em geral, é nós tentamos fazer a depuração, estas técnicas de depuração automática de bugs, o que tentam fazer é, tentam analisar uma série de observações, por exemplo, traços de execução, etc., mas sem olhar para a semântica do código, sem olhar para o código em si. E, portanto, isso seria um pouco como se nós tivéssemos um documento em português, em Word, não é? E eu dissesse, vamos lá ver se aqui temos frases que estão semanticamente incorretas. Mas em vez de olharmos para as frases, íamos só olhar para alguns erros sintáticos. Íamos olhar para algumas palavras. Se elas estivessem mal escritas, estaria tudo bem. Se elas não estivessem mal escritas, as palavras, então eu iria dizer que o documento, porventura, poderia ter alguns problemas. Em depuração automática, nós estamos a fazer, obviamente que eu estou a exagerar aqui um bocadinho naquilo que estou a dizer, mas estamos a fazer algo parecido, ou estávamos a fazer algo parecido. Ou seja, eu dizia, eu tenho este traço de execução, ele leva-me a uma falha, eu consigo ver que o software não está de acordo com aquilo que eu espero, e agora, com base neste traço, ou seja, com base eu vou chamar componentes ou nas funções por onde a execução andou, e eu vou tentar encontrar a falha ou a causa da falha. E, portanto, nós estávamos a ignorar informação essencial que é o que o código está a fazer, como é que isto está implementado. E, portanto, eu acho que com a vinda deste tipo de ferramentas em que nos permite fazer terem atenção à parte semântica, nós vamos conseguir melhorar os métodos de automatização de depuração de software. Portanto, eu começo já a ver alguns trabalhos, de facto, a tentar fazer isso. Portanto, a ir para além dos traços de execução. Mas há muitos pontos onde eu consigo ver a aplicação destas ferramentas ou destas tecnologias. Por exemplo, na predição de falhas, ou seja, um dos problemas mais fundamentais nos dias de hoje é o que nós chamamos de Oracle Problem. Né? Ou seja, nós temos um input, o software vai fazer qualquer coisa, né? E depois, como é que nós decidimos se o software está de acordo com o esperado?
Obviamente que algumas funções são fáceis, não é? Se eu tiver a função da soma, pronto, eu sei que 1 mais 1 é 2, sei que 2 mais 2 é 4, etc. Mas há funções em que não é trivial dizer ou conseguirmos afirmar o que é esperado. Se nós conseguirmos, de alguma forma, prever que alguns destes inputs não estão de acordo com o que era esperado, isto vai levar a uma melhoria das técnicas de depuração de falhas. Porquê? Porque, de repente, já não vamos ter que... quer dizer, vamos ter sempre que lidar com os chamados flaky tests, ou seja, os testes que estão a passar, ou melhor, estão a falhar, mas deveriam passar e vice-versa. E, portanto, se nós conseguimos melhorar esse aspecto, estamos a melhorar também a depuração de software. Depois, temos um outro ponto, análise estática do código. As ferramentas baseadas em inteligência artificial podem analisar o código-fonte para identificar padrões que são indicativos de bugs. E isso vai nos permitir, então, sem necessidade de executar o programa, vai nos permitir identificar alguns bugs. Já há um trabalho muito interessante do Michael Pradal, da Stuttgart University, onde eles tentam, de alguma forma, modelar a execução do código usando a inteligência artificial. E, portanto, ao fazermos isso, conseguimos, de alguma forma, até prever ou prevenir que alguns bugs cheguem à produção, porque estamos ainda durante a fase de testes a conseguir, de alguma forma, executar de forma artificial. Não é? Pronto, depois outro ponto que eu acho que também já começa a aparecer bastantes trabalhos é a geração automática de casos de teste. Portanto, alguns trabalhos são interessantes essencialmente o que se dá à inteligência artificial é: eu tenho este programa, estou à espera deste input ou deste output, dá-me uma série de casos de teste para testar este programa. E, portanto, isso também acaba por ser bastante interessante em duas perspectivas. Uma delas é conseguimos aumentar de uma forma significativa, porque está a ser automática, a pilha de testes. Por outro lado, a ideia é que se consiga, de uma forma bem mais rápida, encontrar pelo menos um caso de teste que leva o programa a falhar. Não é? Portanto, acredita-se que com a inteligência artificial isso vai ser mais rápido. Mais uma vez, porquê? Porque estamos a ter em atenção a semântica do programa e não apenas input-output. Faz-se aqui algo como nos algoritmos evolucionários, algo a ver o branch coverage e, portanto, se tiver branch coverage 100% estamos contentes. Portanto, acaba por ir um bocadinho mais além, acaba por olhar para o código, e eu acho que isso é a grande vantagem da inteligência artificial, nomeadamente dos LLMs. Enfim, outro aspecto interessante é a análise de logs de sistemas. E, portanto, aqui é pegar nos traços de execução, como fazemos nos dias de hoje, mas tentar aproximá-los daquilo que também temos como o que é expectável ver. E normalmente isso está escrito em linguagem natural, ou próxima da linguagem natural, e, portanto, aqui seria a utilização dos algoritmos de processamento de linguagem natural. Para quê? Para conseguirmos analisar os logs nessa perspectiva e identificar, mais uma vez, padrões, anomalias, potenciais causas de falhas, e dessa forma vamos melhorar significativamente a velocidade e a precisão do diagnóstico. Enfim, há aqui uma série de pontos que eu acho que a IA, tanto inteligência artificial, machine learning, deep learning, vai trazer para... Enfim, já está a trazer. Portanto, nós formos ver, e eu acho que vamos falar daqui a pouco disso, mas eu estou a organizar a ICSI, portanto, se formos ver os programas, o programa da ICSI, grande parte dos artigos estão relacionados com a aplicação de técnicas de IA a problemas de engenharia de software. Portanto, está a acontecer, e eu acho que está a acontecer não só pelo hype, porque a malta fala, mas está a acontecer porque, de facto, é um bom fit. Portanto, acaba por haver aqui um casamento praticamente perfeito com as técnicas que nós já tínhamos vindo a utilizar, que não olhavam para o código, como eu estava a dizer há pouco, e que agora, de repente, nós podemos colocar na equação
tudo o que está relacionado com a semântica do código. E eu acho que é por isso que é promissor e é por isso que há aqui potencial para bons resultados. Ok. Bom, o ideal seria que falhas não ocorressem. No entanto, uma vez que elas ocorrem, né, a gente sabe que ocorrem, é crucial que sejam identificadas, né, que a sua localização seja identificada de forma precisa. E, em seguida, proceder com a sua correção. Você tem acompanhado o avanço no campo de pesquisa em reparo automatizado de programas? Sim, tenho estado a seguir. E a razão é a seguinte. Portanto, eu comecei a olhar para a automatização da depuração de software, mas se calhar uma perspectiva histórica, porque é que eu comecei a olhar para isso. Portanto, quando eu comecei o meu doutoramento, aqui um bocadinho de água, quando eu comecei o meu doutoramento, era um doutoramento bem aplicado, em conjunto com uma série de divisões da Philips, em que tinha a Philips Research, a Philips Semiconductors e mais uma série de divisões. O nosso domínio aplicacional era a televisão, as televisões da Philips. Portanto, a Philips estava numa altura a modernizar a sua frota, entre aspas, de televisões. Estavam a aparecer as Smart TVs, quando eu comecei o meu doutoramento. E o projeto onde eu estive envolvido, a grande ideia era, é verdade, como a Maria está a dizer, é verdade que nós não queremos que os bugs aconteçam, mas infelizmente vão acontecer e, portanto, o que se pretendia fazer era, sabendo que um bug vai acontecer, nós não queremos que a televisão falhe de alguma forma, não queremos que a televisão crashe, portanto, queremos saber lidar com isso. Quando eu comecei o doutoramento, então, a minha linha de atenção era em algo chamado Self-Healing Systems, não é? Sistemas capazes de autocurarem-se. Ora bem, eu quando comecei a olhar para as coisas, e já foi há uns anos atrás, portanto, eu comecei a olhar e eu pensei, nós para fazermos self-healing, nós temos que saber onde é que está o problema, não é? Para colocar o fix, a correção, ou para ter uma medida preventiva, eu preciso saber onde está o fix. Portanto, eu reparei que na altura isso ainda era estava muito no seu início. E na altura lembro-me de falar com o meu supervisor e dizer, nós ainda não conseguimos propriamente fazer o self-healing, a parte preventiva, porque nós primeiro temos que saber onde está a causa. E foi isso que me levou a olhar para o debugging automático, portanto, a depuração automática. Agora, nós quando fazemos depuração automática, o próximo passo será então reparo automático de falhas, não é? ou pelo menos guiado. E, portanto, eu tenho vindo a seguir bastante esse trabalho, porque está muito ligado àquilo que é o trabalho de depuração automática. Já agora, também para dar aqui uma medida histórica e a perspectiva das coisas. Portanto, porque é que eu também, há uns anos atrás, comecei a olhar para os testes de software? Portanto, eu quando comecei a trabalhar então em depuração automática, eu pensei em utilizar métodos baseados em modelos. E não consegui. Portanto, não consegui por várias razões. Primeiro, quando fui à Philips e pedi o modelo da televisão, ou a especificação, o tal problema que nós conhecemos na engenharia de requisitos, não é? Enfim, não havia disponibilidade da especificação que fosse atual. Portanto, esse era um problema. Segundo, as técnicas baseadas em modelos eram muito pesadas. E estamos a falar, neste caso em concreto, para um sistema embebido. Portanto, era um sistema que estava a correr numa televisão. E, portanto, tudo tinha que ser muito leve em termos de análise. E foi aí que eu comecei a olhar para as técnicas que eram mais baseadas enfim, processamento de dados. Processamento de traços de execução. E isso levou a quê? Levou a que eu precisasse de traços de execução. E, portanto, foi isso que levou à necessidade de ter testes de software. E, portanto, isto para dizer o quê?
com os tópicos de teste de software, depuração e reparo, é algo que eu tenho vindo a seguir enfim, e tenho estado bastante atento aos desenvolvimentos. Muito bom. Então, agora a gente vai entrar numa próxima parte aqui da nossa entrevista, a parte onde a gente discute alguns artigos específicos da pessoa entrevistada. No seu caso, foi até difícil escolher, foram vários, mas vamos falar um pouco inicialmente de um dos seus artigos mais recentes, que tem vários coautores, claro, chamado Remoção de Código Morto na Meta, Exclusão Automática de Milhões de Linhas de Código e Petabytes de Dados Obsoletos. Então, o link, o título original em inglês, estão na descrição do episódio. De fato, código morto pode ser um desafio para as pessoas engenheiras de software que realizam manutenção em um sistema, e a remoção desse código morto pode facilitar essa tarefa. Você pode descrever para nós o framework de remoção sistemática de código e ativos, SCARF, que é descrito neste artigo e que remove código morto? Certo. Pronto, isto é um trabalho relativamente recente que nós publicamos na FSI de 2023. A FSI, já agora a publicidade, vai ser em Porto de Galinhas, acho que é isso, aí no Brasil. E o artigo essencialmente descreve esta framework que nós temos na Meta, que está em execução. Portanto, aquilo que o documento mostra, portanto, que o artigo mostra, é uma série, portanto, de contribuições e essencialmente fala do seguinte, ou identifica o seguinte. Portanto, primeiro nós falamos do âmbito da necessidade de excluir, de remover código que já não é utilizado, e muitas vezes isto é realizado após experiências ou quando novas funcionalidades substituem antigas. Mas aqui, onde é que está o grande desafio? É o repositório monorepo, não é? Portanto, toda a empresa contribui para esse repositório. Como devem calcular, também há uma, enfim, dificuldade nessas empresas enormes. Não é fácil manter tudo isto sincronizado e muitas vezes as empresas ou as equipas têm tendência a reescrever código que já existe. E depois, muitas vezes, também o que é que acontece lançou-se algo ou deixou uma dada funcionalidade deixou de ser preciso, mas não se pensou logo em remover, porque pode ainda ser necessário por alguma razão, então ficou ali. E, entretanto, o tempo foi passando enfim, aquela funcionalidade não foi removida. Agora, o problema não está só relacionado com o código. Portanto, o que é que acontece? Quando nós temos código que não foi removido, esse código pode levar a uma dependência a uma série de outras coisas, como, por exemplo, dados. E, portanto, isso cria aqui um problema não só em termos de código, mas também em termos de o tipo de dados que nós vamos guardando e que vai ser necessário manter. Portanto, cria-se aqui uma necessidade de apagar esse código de uma forma que seja, por um lado, completa, por outro lado, também que seja segura, né? Nós não queremos apagar dados que não deveríamos estar a apagar. Como devem calcular, se isso acontecer por uma ferramenta que está ali a executar diariamente, os programadores ou desenvolvedores não vão ficar muito satisfeitos e, portanto, isto tem que ser feito com algum cuidado. E, portanto, o que nós reparamos foi que não é suficiente analisar o código de uma forma estática, até pela forma, enfim, como se vai programando. Vamos supor que temos alguém em Java ou mesmo em Python, seria muito fácil instanciar uma outra classe, um outro objeto, com base em reflexão. E a maioria das ferramentas estáticas não iria conseguir encontrar esse problema. E, portanto, tudo isto num código, então, depois, extremamente grande, em grande escala, tudo isto torna aqui um desafio bastante interessante, mas que, enfim, tem vindo a ser lidado, e nós, como mostramos no artigo, se eu não estou em erro, portanto, nós conseguimos mostrar
que conseguimos remover dados na ordem dos 12,8 milhões de assets, e em termos de linhas de código são 104 milhões de linhas de código que foram removidas ao longo de um time frame que agora não tenho presente, mas enfim, é um time frame ainda considerável, mas que são resultados bastante interessantes. Como é que nós fazemos isto? Portanto, o processo de remoção e depreciação envolve, por um lado, não só olhar para o que conseguimos inferir estaticamente, mas também aquilo que conseguimos inferir através da utilização dos chamados endpoints, ou seja, se há algo que está online que nunca é utilizado, começa ali a ser uma indicação de que esse código que está ligado a esse endpoint pode ser removido. E, portanto, nós temos aqui um processo que leva a uma quarentena dos dados, digamos, dos dados e do código, que se ao fim de algum tempo não for utilizado, então vai ser depreciação e, portanto, os ativos vão ser removidos e o código vai ser limpo. Porquê é que é importante fazer isto? Portanto, isto volta ao meu ponto inicial, isto é um monorepo. Se nós nunca limparmos o código, o codebase, não é? Portanto, o repositório, o que vai acontecer é que o repositório vai crescer, mas não vai crescer única e exclusivamente com as funcionalidades que estão a ser utilizadas. Vai haver lá código que vai ficar, ou que ficaria para todo o sempre, digamos, e, portanto, o que iria acontecer era, eventualmente, o repositório ia ficar poluído com código que não está a ser utilizado. E isso é importante por inúmeros fatores. O primeiro, por exemplo, quando nós temos alguém que acaba de se juntar à empresa, é natural ir ao código, ao repositório, ver como é que as coisas estão implementadas e esse tipo de coisa. E não seria interessante estar a olhar para código que já não é utilizado, que provavelmente já nem sequer segue as guidelines da empresa e, portanto, convém remover. Depois cria aqui uma série de desafios em termos de manutenção, em termos de evolução, em termos potencialmente até de testes automáticos que eventualmente podem estar a ser executados, e se o código já não é necessário, para que estar a testar esse código? Portanto, cria aqui uma série de alguns problemas que este tipo de ferramenta pode remover do ecossistema. Bem, agora vamos falar de outro artigo, chamado Localização de Características baseada em Espectro, um estudo de caso usando o ArgoML. Neste trabalho, você e seus coautores exploraram o uso da técnica de localização baseada em espectro para a localização de características. Esta técnica é tradicionalmente usada para a localização de falhas. Quais foram os principais resultados que vocês encontraram aí realizando, né, esse trabalho? Portanto, esse trabalho é um trabalho que eu gosto bastante, até pelo seguinte. Portanto, nós pegamos um trabalho que era aplicado numa área, como a Maria disse, né? E fomos tentar resolver um outro problema. E, portanto, o que nós fizemos foi um repurpose, aqui, usando aqui o inglês da técnica. Essencialmente, o que está a ser feito é pegar em depuração e dizer assim, ok, se nós quisermos identificar uma série de funcionalidade na minha aplicação que está relacionada com uma dada característica, com uma dada feature do meu código, será que posso fazer isso através da depuração? E, portanto, tendo em conta que a depuração automática de software que eu tinha vindo a utilizar até então, e ainda agora é muito relacionada com isso, é baseada no estudo dos traços de execução, o que é que acontece? Acontece que se tiver, então, uma série de casos de execução que eu consiga dizer que ativam uma dada funcionalidade do código, eu consigo dizer que, em vez de eu estar preocupado com ser uma falha ou um passe de uma execução, eu estou interessado em se o caso de teste é a ativação da funcionalidade ou não ativa a funcionalidade do caso de teste. Por exemplo, no estudo do ArgoML,
o que nós fizemos foi, vamos pegar aqui num caso em concreto, desenhar um círculo e pintar o círculo de azul. Aliás, para até ser mais simples, vamos supor que temos o Paint, portanto, uma ferramenta de desenho no nosso computador. E agora eu digo, Adolfo, eu tenho algo para nós fazermos, que é, vamos mudar a funcionalidade de pintar o círculo de azul. Bom, se eu e o Adolfo pegássemos neste código, nós não percebíamos nada do código, portanto, o Paint, nós tínhamos começado agora na Microsoft, éramos o Paint para a mão e disseram-nos para mudar a forma como pintar. O que é que nós iríamos primeiro ter que fazer? Era tentar identificar quais seriam as partes do código que estavam relacionadas com a implementação dessa funcionalidade. E, portanto, o que nós fizemos foi essencialmente isso. Foi como é que nós vamos conseguir identificar as partes do código que têm impacto na funcionalidade. E, portanto, o que nós fizemos foi, ok, tenho aqui um traço de execução de algo que está relacionado com o pintar do círculo. Então, vou marcá-la como sendo de interesse. Tenho outro traço de execução da mesma forma. E tenho uma série deles que não estão relacionados. Ao fazermos isso, o que nós temos é uma técnica que era de depuração de software, mas que agora, ao ser utilizada neste contexto, a técnica vai nos dizer o seguinte. Há aqui uma série de componentes, uma série de funções no meu código que são única e exclusivamente utilizadas na implementação desta funcionalidade. Mas também tenho uma série de funções no meu código que partilham funcionalidade. Portanto, tanto são utilizadas na implementação daquilo que eu tenho interesse de alterar, de evoluir, mas também noutras funcionalidades da aplicação. E, portanto, a questão que se coloca é, tudo bem, mas porquê é que isto é importante? E isto, a grande importância deste tipo de análise e de relatório é, na minha opinião, o seguinte. Eu agora, se tiver que alterar, eu sei que nas funções que só implementam a funcionalidade que eu tenho interesse, eu posso mudá-las com maior confiança, porque eu sei que não vou partir nada do código. Não é? Portanto, tudo que eu alterar ali é relacionado com aquela funcionalidade e não vai partir nenhuma outra funcionalidade. Ao passo que, se eu tiver que alterar algo em funções que são partilhadas, eu devo ter algum cuidado a fazer essa alteração, nomeadamente adicionando novos casos de teste, etc. Porque pode ser que, para implementar uma funcionalidade que eu tenho que implementar, eu possa estar a partir outras partes do código. E, portanto, nós no ArgoML, nesse estudo, o ArgoML foi essencialmente o domínio do estudo, portanto, onde nós demonstramos que isto tinha uma aplicabilidade interessante. O que nós fizemos essencialmente com esse estudo foi isso, foi pegar em algo que vinha a ser estudado em depuração automática e utilizar para, se quisermos usar o termo em inglês, para Program Comprehension, né? Para conseguirmos compreender o software e dessa forma ser mais fácil evoluir e manter, etc. Muito bom. Então, agora vamos ao último artigo que a gente gostaria que você comentasse, é o Depuração de Erros de Tipo alimentada por GPT-3, investigando o uso de modelos de linguagem avançados para o reparo de código. Eu li o resumo, achei uma ótima ideia, vou ler aqui uma parte do resumo, que é assim: os sistemas de tipo, embora sejam capazes de sinalizar a existência de um erro, muitas vezes falham em identificar sua causa ou fornecer uma mensagem de erro útil. Neste artigo, você e seus coautores apresentam uma técnica que utiliza as capacidades do GPT-3 para corrigir automaticamente erros de tipo em programas OCaml. Como resultado deste artigo, uma ferramenta está disponível, eu até baixei ela aqui para dar uma olhada, mas não rodei, né? O nome da ferramenta é Mentat. Você pode nos falar um pouco sobre esta ferramenta e este artigo? Sim, este artigo é um daqueles que entra naquele domínio que falamos há pouco, da utilização destas novas técnicas da inteligência artificial. E, portanto, é um daqueles casos que vai muito de encontro àquilo que eu disse, que foi, de repente, nós conseguimos usar o contexto e a semântica do programa, também da falha,
e não só olhar mais para, entre aspas, metadados, de contratos de execução, esse tipo de coisa. Portanto, o que é que acontece aqui neste artigo? O artigo aborda essencialmente a utilização de modelos de linguagem de grande escala, nomeadamente, na altura, o que estava disponível era o GPT-3, mas, enfim, será relativamente fácil verificar qual era a performance ou desempenho mudando por um modelo mais recente, mas não é propriamente fácil, até porque, enfim, como sabem, estes modelos estão a aparecer aí a toda a hora, basicamente. Agora estou a exagerar também um bocado, mas está a aparecer aí muito, muito frequentemente. E pronto, essencialmente nós pegamos no GPT-3 e tentamos utilizá-lo para corrigir erros de tipos em linguagens de programação. Neste caso em concreto era em OCaml, mas a nossa expectativa e hipótese é que iria funcionar em qualquer linguagem de programação, nomeadamente as linguagens de programação funcionais. Portanto, a técnica proposta no artigo envolve a análise do código-fonte e faz essa análise, nomeadamente, para gerar sugestões que são úteis para a compreensão e a geração da linguagem GPT-3 para gerar potenciais correções. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós essencialmente estamos a criar um prompt, uma pergunta ao chat GPT a dizer, ok, eu vi este erro de tipo está a ser nesta parte do código, ajuda-me a modificar o código de forma a conseguir corrigir o problema. Né? O artigo depois, para quem tiver interesse pode ir ver, tem lá uma série de exemplos onde mostra até a implicação da ordem do código e etc. Mas essencialmente muito, muito por alto o que faz é isto. Portanto, pega no código, pega no erro, vai ao código e pede e cria um prompt em que diz, olha, se tivesse este erro com este código, como é que iríamos corrigir isto? Né? E pronto, depois nós abordamos ou investigamos meia dúzia, umas 2 ou 3 estratégias diferentes, mas como sabem, portanto, o GPT-3 é um sistema de conversa, não é? Portanto, nós temos que perguntar ao chat, olha, como é que corrigirias isto? Não é? Como é que, se eu tirasse o erro, portanto, normalmente estas ferramentas, já agora aqui, para ser um bocadinho mais concreto, normalmente o que dizem é, na linha X, na coluna Y, o tipo está errado, não é? Devia ser um inteiro e está-me a aparecer um array, por exemplo. Portanto, nós conseguimos ir lá, retiramos a expressão que leva ao tipo array e colocamos e perguntamos ao chat GPT, neste caso ao chat GPT-3, a dizer, olha, o que é que colocarias ali naquele espaço que eu acabei de retirar? Pronto, o que nós verificamos é que este tipo de abordagens traz resultados que estão acima do estado da arte. E isso é muito interessante porque mostra mais uma vez que o facto de nós estarmos agora a raciocinar não só com os metadados, mas também a olhar para o código, ou seja, a olhar para o contexto onde o erro ocorre, que de facto conseguimos ter melhores resultados. E, portanto, isso é digamos, a principal contribuição deste artigo, para além, obviamente, da ferramenta que se pode experimentar e todas as experiências, é demonstrar que o facto de olharmos para o contexto permite corrigir de uma forma que vai para além do estado da arte os problemas que surgem de tipos. E isto é um problema complexo, até porque isto é aqueles problemas chatos que ninguém gosta de ter, não é? Que é compilarmos o nosso programa e de repente aparecem lá os tipos todos e nós assim, agora como é que vamos resolver isto, não é? E nomeadamente se for o warnings, portanto, acaba por ser só um warning, como só muitos acabamos por ignorar e depois o erro, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar em situações bem mais complexas. E, portanto, aqui é uma forma de lidar com esse tipo de problemas, quanto mais cedo melhor. E pronto. Outra coisa que nós fizemos foi, nós automatizarmos o processo. E isso é uma diferença fundamental com o estado da arte. Portanto, há algumas ferramentas de estado da arte que também exploram, nomeadamente o uso de Deep Learning, ou até já algumas dos Large Language Models. Mas, essencialmente, o que nós fizemos foi
nós automatizámos o processo através da ligação a casos de testes automáticos. E, portanto, de repente, nós conseguimos escalar para termos uma avaliação em larga escala. Por exemplo, o que acontecia, ou os outros artigos relacionados eram avaliados em casos bem pequenos, por exemplo, 20, 30 casos, porque não conseguiam escalar. Nós, ao automatizar o processo, através da geração automática de testes, nomeadamente utilizando o Quick Check, o que nós conseguimos fazer é conseguirmos avaliar em larga escala. E, portanto, a nossa avaliação neste artigo em concreto, é uma avaliação que já tem mil e muitos casos de teste com problemas de tipos. E, portanto, isso torna enfim, a generalização das observações mais, enfim, com mais substância, não é? Com mais consubstanciada, não é? Muito bom. Então, agora a gente chega numa outra sessão do nosso podcast e você vai falar sobre alguns outros temas. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira na Meta. A gente falou no início que você lá é Research Software Engineer, engenheiro de software de pesquisa, seria uma tradução. Então, vou misturar várias perguntas aqui, mas sinta-se livre para falar o que der para falar, o que não der para falar, como é que surgiu essa oportunidade, o que é que você faz na Meta, como é que você concilia trabalhar numa empresa que a gente aqui no Brasil chama de Big Tech, com ser professor da Universidade do Porto. Certo, pronto. Como é que surge? Para pôr aqui também uma perspectiva da forma como eu gosto de estar na ciência, já desde o meu, e já referi isto, não é? Portanto, desde o meu doutoramento eu sempre estive muito próximo da indústria. E isso levou a que a forma como eu trabalho acaba por procurar sempre estar ligado a problemas que a indústria também tem, e isso leva a procurar sempre uma proximidade grande com empresas. Portanto, isso reflete-se logo desde o doutoramento, em que eu, como eu disse há pouco, eu comecei o meu doutoramento numa colaboração muito estreita com a Philips. Portanto, a Philips na Holanda. Eu fiz o meu doutoramento na Universidade Técnica de Delft, nos Países Baixos, e, portanto, era uma ligação muito próxima à Philips. E a Philips na Holanda ou pelo menos era na altura uma empresa que investia muito em investigação e, portanto, havia muita proximidade entre as universidades e a empresa. E isso, obviamente, que a estar assim vários anos, isso vai nos moldando, não é? E vamos ficando com um mindset muito próximo da indústria. Depois, entretanto, acabou o doutoramento, só para dar aqui também uma perspectiva histórica que pode ser interessante. Portanto, acabou o doutoramento, eu voltei a Portugal, e ao fim de algum tempo eu decidi sair da universidade, na altura era a Universidade do Porto, decidi sair e fui para Palo Alto Research Center, em Silicon Valley, onde eu passei lá algum tempo e, mais uma vez, o centro de investigação de Palo Alto é muito próximo, e mesmo culturalmente é muito próximo de estar numa universidade barra fazer algo muito aplicado. Pronto, e depois, entretanto, voltei e tentei criar uma empresa, etc., como o Adolfo também referiu no início, na apresentação, mas isto para dizer o quê? Ser muito próximo da indústria. Entretanto, há uns anos atrás, um bocadinho antes do Covid, eu tive a oportunidade de tirar uma licença sabática da universidade e andava à procura de oportunidades, o que fazer. E, portanto, não surgiu logo a ida para a Meta, ou seja, comecei a falar com o pessoal que estava na Meta, na altura ainda era Facebook, mas primeiro ainda fui à Google porque foi mais rápido as conversas com eles. Portanto, eu passei um tempo na Google New York, a trabalhar em problemas muito relacionados com segurança e engenharia de software, também em reparo automático de falhas, neste caso de falhas de segurança. E depois, quando acabei esse período, surgiu então a oportunidade, até por conhecer alguns outros investigadores que estavam na Meta, surgiu a oportunidade de me juntar. E assim foi, eu juntei-me. O trabalho que faço na verdade, bem na linha do trabalho que eu tenho vindo a fazer. E portanto, tudo isto se
se alinha em termos de trabalho, em termos de gostos, e naturalmente que acaba por ser importante ou interessante, na minha perspectiva e no meu ponto de vista, estar próximo e perceber o que é que a academia tem, ou seja, ser a ponte entre a academia e a indústria, mas ao mesmo tempo perceber quais são os problemas que a indústria tem e que precisam ser resolvidos. Não é? E, portanto, esta proximidade aos dois mundos é algo que eu particularmente gosto, acho interessante. É desafiante, muitas vezes fala-se línguas diferentes, não é? Mas é muito gratificante ao fim do dia quando se vê que, por exemplo, de um lado consegue-se colocar na indústria algo que se viu ou que se tem vindo a investigar na academia, mas também saber que há estudantes, que há pessoal com muitas capacidades que depois podem ser muito úteis na indústria comum. Certo. E, além disso, você está no Comitê de Organização do ICSE 2024 em Portugal, como General Chair. O ICSE 2024 ocorre de 14 a 20 de abril em Lisboa. Como tem sido a experiência de coordenar um evento tão importante, possivelmente a mais significativa conferência na área de engenharia de software? Olha, tem sido um desafio enorme, nomeadamente nos últimos dias. Portanto, nós estamos naquela fase em que já só estamos a 10 semanas, mais ou menos, 9, 10 semanas, e, portanto, as coisas começam agora a acontecer muito rápidas. E é, de facto, um desafio enorme. A conferência é muito grande, não é? Para quem não tem ideia dos nossos ouvintes, portanto, o que nós estamos a falar é uma conferência que tem 24 workshops colocados, 13 eventos colocados. Um destes eventos colocados, por exemplo, a Mining Software Repositories, estamos a falar de um evento que normalmente leva 300 pessoas, não é? Portanto, só esse evento é grande, não é? Mas ao mesmo tempo é interessante e, portanto, é uma aprendizagem. Isto é, na verdade, organizar uma conferência tão grande acaba por ser uma aprendizagem, porque há aqui muitas partes que se mexem, muitas coisas que é preciso fazer que eu nem fazia ideia. Ou seja, o que acontece quando estamos a organizar uma conferência tão grande é que há interesse até das próprios agentes governativos, não é? Portanto, enfim, chegar a um centro de conferências e dizer, ok, este centro de conferências para esta semana é todo nosso, não é? Portanto, tudo isso acaba, mesmo em escala, acaba por ser uma coisa gigantesca. Obviamente que há desafios, obviamente que nem tudo corre bem, né? Ou corre da melhor forma, e há sempre coisas que podemos melhorar. E, portanto, nós neste momento estamos a tentar ver, até porque estamos na reta final do Early Registration, do Early Bird, estamos a tentar que isto corra tudo pelo melhor. Há aqui alguns problemas enfim, alguns atrasos com os proceedings, que acontece quase sempre, mas que vão ser resolvidos, só que depois tirar aqui umas horas de sono, como se deve calcular. Enfim, hoje de manhã cheguei ao PC, tinha 300 e poucos e-mails, não é? Todos para responder, portanto não é aquele e-mail que se lê e pode ficar de lado. Mas pronto, tem sido interessante. Tem sido também interessante lidar com as os diversos agentes da nossa comunidade. Portanto, como sabem, na ICSE há uma série de awards, não é, de prémios que são distribuídos e, portanto, isso leva a que seja necessário uma coordenação com diversos agentes da comunidade. Há outra coisa também muito interessante na minha perspectiva, e ainda bem que estamos a aproveitar pelo facto de Portugal ser muito próximo dos países africanos, que é, nós estamos a coordenar a vinda de estudantes africanos, que não é fácil por uma série de fatores. Portanto, estamos a coordenar a vinda de 6, só conseguimos que fosse 6, mas mais uma vez uma interação com diversos agentes, que vêm desde a ACM, da I3Es, até das próprias instituições em Portugal, para conseguir, enfim, atrair ou trazer a uma conferência desta relevância os estudantes africanos. Portanto, eu acho que está, enfim, dentro de tudo, obviamente que há sempre coisas, como eu disse, que podem melhorar. Eu acho que está a correr bem. O evento é grande, não é propriamente
não é propriamente fácil e tira bastantes horas do dia, mas está quase. Já só falta neste ano. Muito bom. Eu aproveito para lembrar todo mundo, né, que está escutando, que em 2026 vai ser aqui no Brasil o ICSI, e ainda em 2024, né, este episódio vai ser publicado ainda em 2024, vai ter o FSI, aqui em Porto de Galinhas, como você falou anteriormente. Eu não sei o mês exato, talvez abril, maio, mas é na primeira metade do ano. A ICSI é em abril e depois o FSE eu acho que é outubro. Setembro, outubro, normalmente anda por aí. Porque teve um alinhamento, né, das conferências para isso. Eu vou ver se eu acho e coloco na descrição do episódio. Não, vai ser em 17 a 19 de julho. Vai ser ainda no primeiro semestre. Não, julho já é segundo semestre, mas é 17 a 19 de julho. Mas porque eles agora alinharam, é isso mesmo. Agora a ICSI e a FSI estão alinhados. Certo. E agora a gente chega na pergunta que define o podcast. Eu gosto sempre de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Rui, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? É uma pergunta boa e ao mesmo tempo interessante e desafiante, não é? Portanto, acaba por nos obrigar a pensar no futuro. E eu acho que nós estamos numa altura do mundo tecnológico em que muita coisa está a mudar e algo vai mudar ainda mais nos próximos tempos. Portanto, eu acho que há aqui uma série de desenvolvimentos tecnológicos que nos vão permitir trazer novos avanços tecnológicos, metodológicos e até de práticas de desenvolvimento que serão diferentes no futuro. Portanto, uma delas está já relacionada com aquilo que falamos da inteligência artificial, mas eu acho que vai um bocadinho mais além. Eu acho que nós vamos chegar a um ponto em que a máquina vai ser como o nosso parceiro nas tarefas que nós temos que fazer. Nós temos tendência a pensar que o engenheiro de software é aquele que só está ali o dia todo a bater código e tal, mas há muitas outras coisas que nós temos que fazer. E, portanto, eu acho que se nós tivermos um sistema que nos consegue aconselhar, que nos consegue recomendar, que até nos consegue mexer na agenda de uma forma que nós acreditamos e que é eficiente, para perceber que nós estamos a passar numa fase do dia em que não estamos a ser muito criativos, portanto, se calhar não devemos codificar. Ou estamos chateados, portanto, se calhar devemos ir testar o software. Estamos chateados, queremos partir as coisas e tal, vamos testar software. Ou então estamos numa fase mais aloadas, se calhar é uma boa altura para ir enviar e-mails, responder a e-mails, etc. Portanto, este dual entre a máquina e o humano, eu acho que é algo que vai ser interessante e que vai aparecer aí ferramentas novas. Pois algo que eu também tenho vindo a olhar nos últimos anos está relacionado com a engenharia de software quântica. Portanto, o que é que acontece? Os físicos já estão a tentar resolver os problemas deles, que estão relacionados com o hardware. Nós, enquanto engenheiros de software, podemos nos preparar com a stack para estar pronto assim que eles resolverem os problemas deles, que têm a ver com os erros, que a computação quântica, um computador quântico ainda tem, o número de qubits, etc, etc. Mas nós podemos começar a olhar para tudo o que vem de seguida. Ou seja, já ter ferramentas, já ter boas linguagens de programação para computadores quânticos, já ter boas ferramentas para testar computadores quânticos, etc, etc. Depuração, etc. Portanto, esse eu acho que será algo que virá e até acho que será interessante olhar para isto numa perspectiva híbrida. Ou seja, eu não estou a ver o computador quântico a chegar aí e a substituir de uma forma completa aquilo que nós temos nos dias de hoje, mas consigo ver um pouco como temos os GPUs, não é? Quer dizer, há computações que faz mais sentido ser num GPU, nós mandamos para o GPU. Se calhar faz mais sentido ser num computador quântico e nós enviaremos para o computador quântico e tudo o resto seria, enfim, uma computação, digamos, no computador clássico, não é? Como temos nos dias de hoje. Depois, há outro ponto que eu acho bastante importante está relacionado com o desenvolvimento de software sustentável. Portanto, eu acho que a sustentabilidade está-se a tornar ou já é neste momento uma prioridade global.
E, portanto, há uma crescente necessidade de práticas de desenvolvimento de software que vão minimizar o impacto ambiental. Eu próprio também já olhei para alguns trabalhos com isso, nomeadamente com o Luís Cruz, que agora é professor na Universidade Técnica de Delft. Portanto, a ideia é conseguir, enfim, técnicas que nos permitam otimizar a eficiência energética do código, para que a pegada carbónica do software seja reduzida. Não é? E isto acaba por ser muito importante, porquê? Porque nos dias de hoje tudo é software, não é? E, portanto, se nós conseguirmos reduzir a pegada carbónica do software, estamos a contribuir de forma fundamental para a sustentabilidade do planeta. E depois há meia dúzia de outros pontos que eu também acho que irá, ou que necessitam desenvolvimento, isso vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, um deles não tem a ver com aquilo que eu tenho vindo a investigar, e, portanto, é mais difícil para mim dissertar sobre isso, mas eu acho que a ética e a responsabilidade da inteligência artificial é um ponto muito importante. Já agora, uma das keynote speakers na ICSI, em abril, vai precisamente falar sobre isso. E depois, eu ainda sou dos que acredita que a blockchain e aplicações descentralizadas são interessantes, não propriamente na cryptocurrency, não estou a falar única e exclusivamente disso, mas o desenvolvimento de software para suportar aplicações descentralizadas e até serviços baseados em blockchain pode transformar áreas como as finanças, como cadeias de suprimentos, a identidade digital e esse tipo de domínios. E isso vai promover a transparência, a segurança, a eficiência. Portanto, eu acho que aí também vão aparecer desenvolvimentos interessantes nos próximos anos. Sim, de uma forma geral, sem querer me alongar muito, que esta pergunta dá para dissertar um par de horas, como é óbvio, mas de uma forma geral eu acho que são nestes pontos, são nestes pilares, onde vamos ver desenvolvimentos significativos nos próximos anos. Muito bom. Então, estamos chegando ao final do podcast. Eu agradeço muito a sua presença, professor Rui, e eu passo a palavra para você, caso você queira deixar uma palavra final para os nossos e nossas ouvintes. Muito obrigado por estarem a ouvir, naturalmente. Obrigado ao professor Adolfo e à professora Maria Cláudia por me terem convidado. É um prazer. Enfim, é sempre bom conviver na nossa língua, né? Acaba por ser a nossa língua, embora com um sotaque ligeiramente diferente. Mas é interessante falar desses tópicos na nossa língua. Não acontece muito e às vezes até é difícil dizer os termos na nossa língua materna, mas foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Bem, assim chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a todos os nossos e as nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases.